filme do Sonic 3 tem novas informações sendo divulgadas. Uma sinopse está rodando pela internet que supostamente mostra quem são os novos personagens que irão aparecer, além de confirmações de que a série do Knuckles vai terminar no exato ponto aonde o filme do Sonic 3 começa. Então, com tantas notícias sendo reveladas, dá pra ter uma noção de quem vai entrar na turma do Sonic no próximo filme do Sonic 3 que vai ser lançado no próximo ano. E é sobre todos esses personagens que podem aparecer que vou falar agora. Lembrando que esse vídeo eu vou fazer apenas com as informações que foram divulgadas até o momento. Tem alguns rumores, mas também tem informações oficiais. E como eu estou gravando isso no dia 26 de novembro de 2023, dá pra ter mais ou menos uma noção de quais informações tinham até esse momento, se algum personagem for confirmado, ou se tiver algum que eu falei e não estará no filme, é porque eu me baseei nas informações que tínhamos até agora, beleza? Tá bom. Gerald Robotnik. Meu amigo, a suspeita pra ele aparecer no próximo filme é grande. Isso porque o Dr. Eggman não vai aparecer no próximo filme, pelo menos não tem nenhuma confirmação de elenco, até porque, cara, o Jim Carrey, ele acabou falando que não vai mais atuar, que ele estaria se aposentando. Apareceram até outras notícias falando que ele poderia voltar pra fazer uma sequência pro filme do Grinch, mas que um pouco tempo depois já foi confirmado que na verdade isso era apenas um rumor e que ele ainda continua aposentado e é bem capaz que ele não volte a fazer o Dr. Robotnik pro próximo filme. Então, pra poder adaptar melhor uma história que se baseia, sabe, do Sonic Adventure 2, que é o que vai acontecer no próximo filme do Sonic 3, o Dr. Gerald Robotnik poderia aparecer aqui e ocupar o que seria a presença do Dr. Eggman, lógico, também fazendo seu papel da história. E quem poderia ser esse papel? Bom, na verdade, o Doc, que apareceu lá no De Volta para o Futuro. O mesmo ator foi confirmado pra série do Knuckles. A gente não tem nenhuma aposta de quem ele poderia fazer. Eu já até falei que ele poderia ser o presidente genérico dos Estados Unidos, ou ele poderia ser um cara da agência da GAN, ou até mesmo ele poderia também fazer, cara, o Dr. Gerald Robotnik, porque ele já tem essa aparência mais idosa que combinaria bem com a idade e sabe, seria um equilíbrio entre ele e o ator que o Jim Carrey é, pela idade que eles expressam. Ele poderia ser o Dr. Gerald Robotnik, porque a próxima adaptação vai se basear na história do Sonic Adventure 2, e o Sonic Adventure 2 tem um elenco de personagens bem grande. A galera lembra bastante da Rouge lá e também do Shadow, mas o Shadow, ele só existe no Sonic Adventure 2 por causa do Dr. Gerald Robotnik. Ele não só é seu próprio criador, mas também, cara, tem a sua relação com a Maria, que também deve aparecer no próximo filme, mas também mostrando um pouco do que foi a criação do Shadow e seu isolamento da humanidade. Tanto que ele trabalhava num grande projeto do governo, que é criar a forma de vida perfeita para ser usada como uma arma, onde é ligado naquela colônia espacial Ark, que tem um puta de um laser capaz de destruir luas, e que o Dr. Eggman acabou meio que criando, tipo, um plano para poder usar aquilo ali contra a Terra. Coisa que acaba falhando. Quem conhece aquela ideia sabe muito bem que a morte da Maria na história do Sonic Adventure 2 fez com que o Dr. Gerald Robotnik se voltasse contra a Terra e criasse um plano que na próxima vez que o Shadow voltasse lá e ativasse aquela máquina dentro da colônia espacial Ark e liberasse o Bio-Lizard, que é um ser, uma criatura que é a forma de vida perfeita para uma arma de guerra, ele tentasse colidir com a Terra e destruísse o planeta, sendo o verdadeiro vilão de toda a história do Sonic Adventure 2, mesmo sabendo que no jogo ele praticamente só aparecia em vídeo e também em flashback. O time Chaotix vai aparecer no filme do Sonic. Bom, isso pode acontecer, até porque eles já foram confirmados dentro do universo do Sonic. Só pra você lembrar, o Sonic 2, o filme, ele foi lançado com um quadrinho que mostrava o que aconteceu com os personagens antes da história do Sonic 2, o filme. É só lembrar que, nesse filme, a gente conheceu, tipo, todo mundo já seguindo a sua jornada, mostrava o Sonic como um super-herói, o Tails rastreando o Sonic na Terra, o Agente Rocha preparando o terreno pra volta do Robotnik e, claro, a caçada do Knuckles em busca do mapa que o Sonic teria guardado. Lá em um frame dá pra ver, tipo, o planeta do Sonic e tudo mais, só que lá a gente acaba vendo um vislumbre do time Chaotix, que confirma que eles existem nesse universo. Se eles irão aparecer nesse filme, não sabemos, mas é só um palpite pra confirmar que eles estão aqui. Rose! Ah, meu amigo, a Ouriça Rosa tá quase confirmada, hein? Apareceu agora, tipo, uma sinopse sendo divulgada por aí, falando que veio pelo IMDb, mas é um rumor, pode ser verdade ou não, mas a questão é que aqui é falar do seguinte: a família Dunnett foi tirar férias dentro do Egito. Lá eles acabam encontrando uma Ouriça Rosa que tem o poder de prever o futuro e diz que o Dr. Eggman vai voltar do inferno e junto dele um pesadelo pro Sonic, uma nova ameaça chamada Shadow the Hedgehog. Meu amigo, isso aqui é um negócio muito curioso, porque a Amy adora
adora brincar com tarô, e isso é pra poder prever o futuro. Isso até apareceu como uma referência lá no Sonic Origins, naquelas animações. A questão é que a Amy Rose, ela precisa aparecer em algum momento. Mesmo que você possa pensar que ela é irrelevante pra história que tá vindo pro próximo filme, ela é uma personagem que aparece na história do Sonic Adventure 2. É ela quem vai buscar o Sonic na Ilha Prisão, é ela que acaba meio que conversando com o Shadow, tentando lembrar um pouco das memórias da Maria que ele tinha com ela. Enfim, a Amy, ela existe na história do Sonic Adventure 2, por mais que ele, não, sabe, ela não seja uma personagem jogável, mas ela faz parte da história, então seria da hora ela entrar aqui, até porque também, né, a turma do Sonic só tem homem, tem que ter uma mulher na história, cara. Diversidade, por favor. O time da Gun tá confirmado, mais do que confirmado. Eles já apareceram no primeiro filme, mas no segundo eles foram mais revelados, porque eles estavam espionando a família do Sonic, enfim. Só que assim, eles têm que aparecer com maior frequência, porque eles vão ser uma equipe governamental, uma agência secreta, tipo uma CIA, só que vai dar funções para os humanos. Vamos lembrar que eles também foram derrotados por uma mulher e sua irmã possessas por um casamento forjado, e eles forjaram um casamento no último filme. A questão aqui é, eles precisam aparecer pra botar, tipo, o Tom pra virar um personagem interessante, né? Porque ele é um xerife da Grey Hills, mas por ele ter uma autoridade, por ele ser um cara que trabalha na justiça e tudo mais, sendo um policial, ele poderia entrar, cara, pra agência da Gun pra trabalhar com esse tipo de ameaça, principalmente com as ameaças que o Dr. Eggman e sua turma podem causar no planeta, que seria até bem mais interessante mesmo, porque, cara, por mais que a cena do segundo filme seja legal, ela desconecta da história, e eles poderiam ter uma presença melhor agora entrando pra Gun. Como a história vai se basear com agências do governo e tem o Shadow, então a gente pode esperar o experimento da Colônia Espacial Ark. Se a Colônia Espacial Ark vai aparecer, sabemos que tem governo. E quem comanda o governo? Bom, a história se passa nos Estados Unidos, então vai ter que ter um personagem que vai ser o presidente genérico dos Estados Unidos. E a SEGA adora fazer personagem humano genérico pra poder representar o governo. O personagem que eu tô falando aqui é o presidente dos Estados Unidos. Eu não sei como é que eles poderiam fazer. Tem gente que fala que poderia ser o The Rock, que ele tava muito hypado na época do primeiro filme, mas ele também poderia ser o cara que a gente viu que era o Doc sabe, do De Volta pro Futuro. Ele poderia entrar aqui? Eu não sei se ele vai ser o presidente dos Estados Unidos. É uma hipótese, a gente não sabe que papel esse personagem vai fazer. Então, a gente sabe que vai existir isso porque, cara, experimentos secretos do governo tem que ter o presidente, porque ele é que comanda tudo. Principalmente Tomás Dores, porque fica desesperado. E a gente sabe muito bem, no Sonic Adventure 2 e até mesmo no jogo do Shadow, o presidente dos Estados Unidos é quase um pamonha. Pelo menos tá melhor que o Brasil, né? Rouge! Cara, tem que ter a Rouge aqui. Eu não sei se ela já vai aparecer pro Sonic 3 o filme, ou se ela pode aparecer na história da série do Knuckles. Por quê? A série do Knuckles, ela vai vir antes. E uma personagem que pode ser muito contraponto com o Knuckles nessa história seria a Rouge. Ela também adora pegar as esmeraldas do caos, fragmentos da esmeralda mestra. Ela poderia ser essa conexão com ele, porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser, por exemplo, o arco pra poder pegar as esmeraldas do caos, ou até mesmo, tipo, a história da série do Knuckles. A gente tem uma sinopse muito por alto, muito rasa, e a gente sabe que essa série vai vir antes. Talvez a Rouge, ela entre aqui na série do Knuckles pra ser uma rival pro Knuckles. Mas, se ela não aparecer nessa série, eu tenho grande aposta que ela entra direto, cara, pra saga do Sonic 3, o filme, pra poder se infiltrar entre o Shadow e, claro, o Dr. Gerald Robotnik, ou Robotnik, não sabemos como que vai ser, mas ela precisa estar lá. Na saga no Sonic X, a Rouge já era uma agente do governo. No Sonic Adventure 2, isso fica subentendido, mas é revelado bem depois. Então, ela faria até um certo sentido de aparecer aqui nessa história. E seria da hora mesmo ver ela por aqui. Eu acho que de todos os personagens que poderiam aparecer, e os óbvios, tipo Sonic, Tails, Knuckles e tudo mais, eu acredito que um personagem bem polêmico seria a Maria. A Maria, ela é a única conexão de humanidade que o Shadow tem, porque ele cresceu e viveu dentro da Colônia Espacial Ark. Ele tá pro próximo filme. Então, ver que ele tá lá e pra ele desenvolver uma certa empatia pela humanidade, pra ele se tornar o anti-herói que muitas pessoas gostam, o famoso Sonic preto boladão, ele precisa ter essa conexão e amizade com a Maria. A gente conhece muito bem a história dela, ela aparece na história do Sonic Adventure 2, ela é uma memória que fica na cabeça do Shadow durante muito tempo, como flashback e tudo mais, e a história dela é bem trágica, porque a gente conhece o quê? A história do Sonic Adventure 2 é a criação da arma perfeita, onde o Dr. Gerald Robotnik aproveita esse espaço para ir para a Colônia Espacial Ark, lá ele acaba desenvolvendo
envolvendo isso, que não é o Shadow, é uma criatura chamada Blizzard. Mas como ele tem a sua parenta aqui, a sua padrinhada, sua neta, bisneta, o que for, que é a Maria Robotnik, pois ela tem uma doença que a gente não sabe qual é, mas é incurável, e a presença dela no espaço mantém ela segura e deixa a doença totalmente controlada, o Dr. Gerald Robotnik usa esse experimento também para tentar encontrar uma cura para ela, coisa que ele não consegue fazer. E como ele acaba meio que se rebelando e brigando com o governo, a agência da GAN, sabe, acaba invadindo a colônia espacial Ark, não só consegue prender o Dr. Gerald Robotnik, mas a Maria Robotnik acaba morrendo. E o seu último ato em vida é pedindo para o Shadow, sabe, amar a humanidade e, claro, jogando ele no vácuo do espaço, onde ele acaba caindo e pousando na Terra e fica hibernando por mais de 50 anos. Eu fico muito curioso como vai ser a adaptação da Maria nessa história, mas se isso for rolar, vai rolar morte de criança na história, então se preparem. Sem contar, meu amigo, que o último grande personagem aqui que eu evitei falar o vídeo inteiro, mas eu citei, é o Shadow. O Shadow, ele vai ser o grande antagonista da história. E muitos rumores dizem que o filme do Sonic 3 vai se dividir em duas partes. Um vai ser o Sonic 3, o filme, onde o Shadow vai ser o grande vilão e tal, mas vai ter também, cara, uma história aí que tá rolando que o filme vai se dividir em duas partes. Em vez de ser um filme grandão, vai ser dois, onde vai ser o 3 focando o Sonic contra o Shadow, e vai ter o outro, a parte 2, que seria o Sonic Shadow, o filme. Que seria ele se unindo contra uma nova criatura. Eu não sei como que eles iriam fazer, se vão dividir a história do Sonic Adventure 2 em duas partes, ou se eles poderiam usar isso como gancho pra tentar adaptar a história do Sonic Adventure 1, mas com o Shadow. Enfim, isso aqui são só hipóteses. Tudo isso eu falei com base nas informações que foram divulgadas até agora. Tem vários personagens que eu já falei aqui, e dá até espaço pra falar de alguns outros, mas se você acha que vai aparecer algum outro, até mesmo teorizar o que seria um pós-crédito, comenta aqui, meu amigo. Quero conversar com vocês no comentário, tá? Muito obrigado, valeu, fui! E até o próximo vídeo!